O tema da minha fala hoje no Concitec vai girar em torno da história de Inês de Castro, que foi uma personagem da história portuguesa do século XIV e que foi bastante retratada na nossa literatura. Desde o século XV até o século XX, nós temos assim várias obras literárias que falam sobre essa história, né? Então eu vou pegar o primeiro registro literário que nós temos da morte de Inês de Castro, que foi amante de um rei português, né? No caso, quando ela foi amante, ele era príncipe ainda, e aí então ela foi executada, foi morta pelo pai do príncipe, por ele ter essa relação extraconjugal, né, que não era aceita pela corte. Então nós vamos falar sobre essa morte, a morte de Inês, né, e as consequências que trouxeram essa morte, né, como os conflitos internos, a briga do filho com o pai, a morte do pai e a subida do príncipe ao trono, que fez com que depois de morta ele proclamasse Inês uma rainha, né? Ele sendo rei de Portugal, então ele colocou Inês de Castro como rainha de Portugal também, mesmo ela já estando morta há alguns anos, né? E Inês de Castro, na verdade, ela fica imortalizada não tanto na história de Portugal, que nós temos alguns cronistas que registraram a história desse período e que falam, né, sobre Inês. Mas, na verdade, são os textos literários, como, por exemplo, o texto Os Lusíadas de Camões, que tem uma passagem, né, no canto 3, que registra, né, e que fez essa história ficar tão famosa e até hoje, né, tão conhecida. Tanto que essa história é a responsável por uma expressão que a gente usa muito corriqueiramente no nosso dia a dia, que é Inês é morta, né? Inês é morta, mas, na verdade, ela não está morta, porque na literatura ela continua viva até hoje.